Olá, olá! Boa tarde, quase noite! Olha só a live da Mila Bertier, que fazia tempo que a gente não abria. Agora, bora lá! Nós vamos fazer hoje um pouquinho de assuntos da vida diária. Falar um pouquinho de coisas de mulher, de coisas da vida. Fazer uma leitura bíblica dos 6 de Efésios, que foi isso que nós combinamos, né? Quem for assistir essa live depois, adianta um pouquinho e vai direto ao ponto, porque quando a gente abre ao vivo, a gente tem que esperar aí 2, 3 minutinhos, né? O Instagram começar a avisar as pessoas que a gente tá aqui. Enquanto isso, eu coloco a minha música de calma. Aproveita para respirar. Fala assim, vamos fazer uma live de assuntos da vida diária. A gente tinha combinado ali pelos stories da gente fazer a leitura dos 6 de Efésios, na parte das armaduras de Deus. Por quê? Porque nunca é demais a gente buscar um pouquinho de revestimento. E às vezes sozinha a gente tem desânimo, tem um pouco de preguiça, acaba fazendo outras coisas da casa e não para ali por 20, 30 minutinhos para meditar na palavra. Então acho que juntas é mais gostoso, né? Juntas fica mais fácil. Antes da gente começar, enquanto a gente espera aqui mais um minutinho, olha só, eu vou mostrar para vocês as minhas técnicas que eu uso. Eu tenho, ó, cheirinho de aromaterapia com hortelã, com lavanda, com essências que acalmam, com essências que aterram. Depende da situação que a gente está vivendo, é o tipo de essência que a gente vai inalar. Para que você quer? Você está precisando descansar? Está precisando relaxar? É uma lavanda, né? Junto com limão siciliano, alguma coisa desse tipo. Não vou falar muito sobre isso, porque não é... Eu peço para fazer, né? Não sou eu que preparo. É uma pessoa especial para mim, que é o Wagner, que é com quem eu faço massagem. Então eu falo para ele, olha, esse bimestre, esse trimestre que vai entrar, eu tô precisando disso, disso, disso e disso. E ele prepara para mim uma aromaterapia que vai me auxiliar a desenvolver aquilo que eu falei para ele que eu tenho como proposta para aquele período. É assim que funciona a aromaterapia. Mas você também pode ter olhinhos específicos aí para falar assim, hoje eu não tô conseguindo dormir muito bem, não tô conseguindo relaxar. E aí você tem aí uma lavanda que você vai pingar uma gotinha na mão, vai fazer assim, vai cheirar. Não, quando o óleo essencial é puro, você não pode encostar direto na pele, você tem que ter cuidados, né? Tem óleos essenciais que você pode fazer um chá, pode pingar. Então, é questão de estudo, isso daí. Outra coisa que eu vou mostrar aqui pra vocês é isso daqui, ó. Tem gente que não é fã de chá, mas eu sou aquela fã de chá. Esse chazinho aqui, ele é de amora. Então, para nós que já estamos partindo para entrar no processo de menopausa, onde estão ali começando aqueles calores infinitos, né? Quem passa é que sabe, onde os hormônios estão subindo e descendo, é muito bom. Chá de Amora Miura. Eu já fiquei sabendo que tem fitoterápicos também, que você pode comprar pela internet, em casas de produtos naturais, e várias outras coisinhas que a gente pode fazer nessa condição de fitoterápicos aí, né? E de
auxiliar, porque às vezes a gente fala assim, eu tô triste, eu tô depressiva, eu não tô bem, e pode ser alguma coisa biológica. Então, antes da gente, às vezes, pensar que a gente tá até com uma depressão, a gente precisa passar pelos médicos e olhar aí os nossos hormônios, olhar a nossa saúde, ver se tá tudo em equilíbrio, para ver se a gente não tá com falta de alguma vitamina, de sais minerais, que isso também deixa a gente apático, deixa a gente cansado, e às vezes a gente pensa que é tudo condição emocional, e não é, pode ser condições biológicas do nosso corpo também. Então a gente precisa, depois que a gente supriu toda a parte biológica, e tá tudo bem, não tá faltando nada, a gente tá excretando direitinho aí os hormônios que a gente tem pelo corpo, aí a gente precisa procurar a ajuda de um terapeuta, de um psicólogo, porque hoje em dia é o que de vez em quando eu falo para as pessoas mais próximas de mim. Antes, a gente lembra dos nossos pais ou as nossas avós sentadas na beira do meio-fio, na guia, principalmente na cidade do interior, e ali elas ficavam batendo papo enquanto as crianças brincavam na rua, e ali elas iam conversando, ia falando, eu tô passando por isso com meu filho, ele tá entrando na adolescência, eu não tô sabendo como lidar. E aí já vinha a vizinha e falava assim, não, meu filho já passou por isso, se você não der atenção para isso, se você chamar ele para conversar, e ali trocavam-se experiências, trocavam-se ideias e já fazia bem, tanto para quem falava, tanto para quem ouvia. Agora, hoje em dia, tá muito difícil a gente ter uma amizade sincera com quem a gente possa contar. Tá difícil a gente ter essa comunicação tão íntima com os vizinhos da gente. Então, a melhor coisa que a gente tem para fazer é não descartar poder fazer uma terapia. Isso é muito bom também. Então, cuidou da parte biológica, estendeu para a parte emocional, tá indo tudo bem, você já tá fazendo aquilo que você pode sobre isso, aí a gente pode entrar com a nossa espiritualidade, que também auxilia muito na nossa vida, na ajuda pra gente como um todo. Vou dar uma paradinha aqui só para dizer seja bem-vinda Sandra, seja bem-vinda Lívia, seja bem-vinda Lu. E tantas quantas mais forem entrando, que sejam bem-vindas. Nós vamos ler aqui as escrituras no 6 de Efésios. Antes disso eu estou fazendo aqui uma introdução para a gente saber cuidar do corpo, para a gente saber cuidar um pouquinho das emoções, aprender criar o hábito de olhar pra gente. Lógico que nós vamos cuidar da nossa família, sim. Lógico que a gente tem que olhar pela casa, pelas contas, pelos afazeres, pelo trabalho. Mas não é que a gente vai deixar essas coisas pra lá. A gente só vai nos acrescentar na nossa agenda para cuidar da gente também, não é mesmo? E como que eu tenho ajudado, e eu acredito muito que você também pode ajudar outras pessoas a fazerem isso. Nós podemos formar um grupo de mulheres que se apoiam, que se auxiliam, que estão aqui na internet para escutar umas às outras. Porque às vezes a gente fala assim, eu não consigo fazer terapia porque eu tô tendo tantas coisas para fazer, eu tô sem grana, eu tô sem condição, mas eu precisava falar com uma pessoa que e entender pelo menos um pouquinho o que é que eu tô passando, que eu pudesse conversar. E às vezes a gente não tem. E o canal do Mila Pertier está aqui para te ajudar nisso. E qual é o meu desejo desde quando eu abri esse canal? Que outras mulheres se achegassem nesse canal e que vocês pudessem olhar lá quem tá seguindo, quem não tá, e seguir também. Eu tenho pessoas maravilhosas aqui que, na condição de trabalhos de medicina chinesa, de terapias, de ajuda com os filhos adolescentes, tem várias profissionais engajadas aqui no canal que eu gostaria que vocês pudessem seguir e se comunicar e aproveitar que é um canal seguro que pode levar para você essas profissionais com tranquilidade, que você pode ter confiança das pessoas que estão inseridas por aqui. Já pensou que maravilha? Eu tenho a minha amiga, que é uma artesã de mão cheia, que ela faz produtinhos justamente para acalmar as emoções. Maravilhoso.
Então, isso faz parte de uma rede de apoio que a gente possa ter, que nem no meu caso. Eu tô aqui em São Paulo, somente com meu marido e os meus filhos. Eu tenho uma tia ou outra, mas que mora muito distante de mim, não tem muito contato. A minha família está em Londrina, no Paraná, como muitas de vocês sabem. Então, a rede de apoio que a gente possa contar é muito especial. Muito bom mesmo. E um apoio extra que nós podemos ter, e o mais importante, é o apoio de Deus. Quando a gente está numa condição de que não podemos contar com mais nada, com mais ninguém, ninguém pode fazer mais nada por nós, o nosso Pai que está no céu é aquele que pode fazer tudo por nós. E quem é o nosso intercessor? Jesus. Ele passou pela Terra há 2024 anos atrás e ele deixou pra gente um legado que já tem aí 2000 anos de ajuda, de auxílio, socorro bem presente na hora da nossa angústia, que tá aqui, ó, a palavra de Deus. E então, eu gostaria que vocês entendessem que, juntamente com os médicos, com os terapeutas, com os amigos, nós também temos o auxílio da palavra. E é essa que a gente veio aqui, que eu falei para vocês que eu fui congregar na quinta-feira, e nós lemos os 6 de Efésios, e eu fiquei com vontade de ler com vocês também. E vai servir de fortalecimento para essa semana que nós vamos entrar. E se você acrescentar, vai para cima, empreendedora. Obrigado, Nefi? Obrigada. E olha só, se você se deixar acrescentar de fé, pode ter certeza que essa palavra de 6 de Efésios vai para além dessa semana. Coloca ela no seu coração, que ela vai te ajudar todos os dias da sua vida, enquanto você caminhar por essa face de terra. Então, agora, sem mais delongas, eu só quero dizer para você que eu tenho um blog que também chama Mila Bertier. É só você entrar no Google, digitar Mila Bertier, lá você vai encontrar meu site, onde eu escrevo alguns artigos. Tem algum tempinho que eu não coloco um artigo novo, que eu não falo sobre algum assunto, porque eu comecei a fazer uma pós-graduação para melhorar aí o meu autoconhecimento, a minha gestão, para poder ajudar muito mais, porque eu sou assim, tudo que eu aprendo é para passar para vocês, é para dividir, para compartilhar com vocês. Mas tem alguns artigos lá nesse blog, você pode entrar lá no meu site. Tem, se você pedir por lá, você tem uma aula de Ikigai que eu dou, que é para você descobrir o seu propósito. Pelo site você consegue, de vez em quando eu faço o lançamento dessa aula por aqui, e aí eu abro ela no Instagram, mas pelo site está sempre lá, é só fazer o pedido. Você pode, por Mila Bertier, você também me encontra no YouTube. Lá já tem vários vídeos sobre assuntos da vida diária, educação, empreendedorismo, família, como lidar com os filhos, espiritualidade, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Tem mais de 100 vídeos no canal do YouTube para você acessar quando você quiser. Você vai lá, lê os assuntos. Tem lives que eu fiz com outras mulheres maravilhosas que você pode dar uma olhadinha. Tá bom? Bora lá agora? Então nós vamos lá. No 6 de Efésios, a armadura de Deus começa no capítulo 10. No demais, irmãos, meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então é isso que nós viemos fazer aqui juntas. Respira fundo. Se você estiver fazendo alguma coisa, coloca o fone de ouvido,
vai escutando. Quando você dá essa respirada fundo, o seu cérebro oxigena e o conhecimento entra. Depois, se você meditar um pouquinho naquilo que vai ser lido aqui, você passa esse conhecimento para sua memória de longo prazo. E aí vai começar a fazer parte de você, porque só quando uma memória entra para o nosso pedacinho cerebral, que é a nossa memória de longo prazo, é que começa a fazer efeito, surtir efeito, aquele conhecimento dentro da gente, ok? Então vamos lá, ó. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós, às vezes, estamos fracos, mas o Senhor fala que quando nós estamos fracos, é que somos fortes, porque aí nós ficamos fortes no Senhor. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aqui, ó, revesti-vos de toda a armadura. Como que a gente se reveste? Na introdução, por isso que eu quis fazer a introdução com vocês. O nosso primeiro revestimento é material. Você vai se cuidar de se autoconhecer, fazer os seus exames rotineiros anuais, para ver como que o seu corpo está, como que a sua máquina está, porque ela é uma máquina pra gente aqui, mas esse corpo de carne é templo e morada do Espírito Santo. Entende? Então, para que você possa estar saudável espiritualmente, este templo, este corpo também precisa estar saudável. Ok? Então aqui, ó. Revesti-vos de toda a armadura. Vamos pensar em um soldado que vai para a guerra. Como que ele deve estar? Ele deve estar com toda a armadura dele. Porque se ele chega lá na guerra, tá faltando um pedaço da couraça, ou tá faltando o capacete, ou tá faltando a parte que protege a barriga ou as pernas, né, as caneleiras, ele vai estar vulnerável perante os seus inimigos. Então, a introdução que eu fiz é essa. Revesti-vos de toda a armadura, começando primeiramente por cuidar desse corpo. Cuidou do corpo, tá tudo bem? Cuida das suas emoções. Cuidou das suas emoções? Aí você vai cuidar do seu autoconhecimento, da sua mente, porque conhecimento liberta. Quando você é uma pessoa mais esclarecida, você tem mais subterfúgios, você tem mais mecanismos para conversar com seu homenzinho interior, muitas vezes. Nós não estamos falando nem de pessoas externas e de situações externas ainda. Nós estamos falando do nosso eu, do nosso homenzinho interior, que eu chamo a nossa mente. Porque a gente, às vezes, tem uma mente que fala muito alto e conversa com a gente, e às vezes a gente não consegue transpor aquela opressão, aquilo que a mente está querendo fazer com que a gente acredite, que está querendo nos sabotar a respeito de nós mesmos. Olha que coisa poderosa. A nossa própria mente pode nos sabotar. Olha isso. E aqui, ó. De toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E depois vem uma segunda parte, que é o quê? Eu não sei como que você vê ou como que você acredita isso. Mas aqui estou eu. Na minha volta tem várias coisas acontecendo entre o céu e a terra que nós não compreendemos. E tem espíritos e vozes que às vezes fala, que às vezes sopra nos nossos ouvidos. E nós temos que estar preparados para essas coisas. Com a armadura completa, para que a gente não venha a entrar em opressão, para não desvanecer na rapina, como fala no Salmo 62 de Davi. Lá no penúltimo, antepenúltimo versículo, mais ou menos, tem uma parte que diz assim: uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvir,
Não entreis na opressão, para que não desvaneça na rapina. Olha só, se você deixar-se, muitas vezes, entrar no barulho do seu homenzinho interior ou de alguma dessas vozes que você vai escutando, você desvanece na rapina. O que é desvanecer na rapina? No roubo da sua paz, rapinagem da paz, rapinagem do sossego, rapinagem da alegria, e você nem percebe que está passando por isso. Olha que situação. E aqui, ó. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha que coisa tremenda. Aqui, em nenhum momento, falou de luta corpórea. Eu usei a analogia do soldado em guerra, para a gente poder falar das armaduras, mas foi uma analogia, porque hoje nós não temos esse tipo de luta diariamente. A nossa luta maior é contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, é o que eu estou dizendo para você. Muitas vezes nós estamos em um lugar só, mas ali, na nossa volta, está acontecendo uma grande guerra espiritual que quer muitas vezes te derrubar, que quer muitas vezes te ferir, que quer muitas vezes te parar, porque você tem um propósito que vai ajudar pessoas na Terra, que vai ajudar pessoas que estão passando por dificuldades, por problemas que você já passou e hoje você pode ajudar. E algo acontece entre o céu e a terra e entre o seu homenzinho interior que acaba causando um impedimento. E é isso que nós estamos aqui hoje, neste domingo de tardezinha, para nos revestir da armadura de Deus, para que nós possamos vencer estas hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Quais são esses lugares celestiais? A nossa mente e o nosso coração. Traduzindo, a nossa alma e o nosso espírito. Nós não podemos deixar a nossa alma ser atacada, combatida e vencida. Porque senão, como que o nosso espírito tornará Deus lá naquele grande dia? Me responde isso. Nós temos que ter força, foco e fé para permanecer saudáveis, espirituais e materiais. Nós temos que achar virtude. Nós temos que achar poder investido a nós por Jesus Cristo. A partir do momento que nós aceitamos Ele como nosso Salvador, para combater um bom combate, para conseguir vencer todos os obstáculos, todas as etapas que nós temos que percorrer até aquele grande dia. E olha só, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficai firmes. Então, olha só, a gente não pode ser pego desapercebido. Nós não podemos hoje, com todo o conhecimento, principalmente aqui no Brasil, onde, graças a Deus, nós temos uma nação democrática para servir ao Senhor. Nós temos um país onde as escrituras são liberadas e todos podem ter quantas Bíblias quiserem em casa. Quantas Bíblias escritas por várias pessoas diferentes, com vários tipos de linguagens, que a gente possa compreender melhor o Evangelho. Apesar que eu ainda faço questão de dizer que quer entender, ter um pouco mais de compreensão sobre a Bíblia, vai aos pés do Senhor,
ore a Deus e fala: Senhor, eu estou com vontade de conhecer a Ti e a Sua palavra. Me ajuda a compreender o que está escrito ali dos seus conselhos santos. E se você pedir com sinceridade do seu coração, com toda a fé que possa existir dentro de você, o Senhor é aquele que te esclarecerá toda a leitura da Escritura. Então aqui, ó, estáis firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Olha só. Nós nos preparamos com a armadura, nos revestimos, nós não esperamos chegar o dia mau, nós nos revestimos antecipadamente, né? Tem um outro ponto aqui nos Provérbios que diz que o crente sofre muito por falta de entendimento. Por quê? Porque espera passar, espera acontecer, antes de se precaver, antes de se preparar, antes de estudar, antes de administrar. Então, que a nossa geração daqui por diante não seja mais assim, ok? E a gente possa fazer o quê? Tomar armadura para resistir os dias maus, antecipadamente a gente já estar montado para essa guerra santa que a gente vive dia após dia. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Olha só, carrega aqui, ó, a verdade. Tem muita gente que pegou um hábito de mentir por qualquer coisa e não percebe o que acontece. É uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, e daqui a pouco passa até a acreditar na própria mentira que está contando e não percebe que é um espírito enganoso, é um espírito, o espírito da mentira, que começa a enredar a sua vida e te colocar em uma situação complicada. Então aqui, ó, estais firmes, tendo cingido os vossos lombos na couraça, na verdade, e vestida a couraça da justiça. Olha só, a justiça aqui é você tentar ser a pessoa justa, honesta, de caráter, moral, dignidade, libados, o quanto você puder, o quanto você conseguir, o quanto você perceber. Todos nós somos pecadores, todos nós erramos. E Jesus veio justamente para não imputar as nossas fraquezas, mas vir ao nosso encontro quando a gente consegue dizer para Ele que errou, que percebeu que errou. Mas nós precisamos tentar fazer a nossa vida, o nosso lifestyle de vida justo, o mais justo que nós conseguirmos fazer, sem deixar o nosso lombo sem a verdade, sem deixar de acreditar que, por mais difícil que possa ser, nós temos um Deus que possa vir ao nosso encontro e nos ajudar sem que nós precisemos perder o nosso caráter, nosso moral e a nossa dignidade. Então, cingi-vos com a couraça da justiça. Esteja em justiça. Que o Senhor, que conhece o seu coração, quando algo se levantar, alguma injustiça contra a sua vida, o Senhor é aquele que te justificará, que te fará justiça a ti. Tá? Olha só. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Olha só. Quem disse que lá embaixo nos nossos pés não tem importância para Deus? Tem sim. Tanto é que tá lá, ó, calçado os nossos pés com o evangelho da paz. Quem estuda o evangelho, quem busca compreender e seguir os conselhos dos evangelhos, ele se calça na paz. E o Senhor fala assim: na minha paz vós tereis paz. A pessoa que tem paz, ela passa
uma coisa muito gostosa aonde ela está, no meio em que ela está. Por isso que eu falo, nós não devemos carregar a couraça da justiça, o caráter, o moral, a dignidade só lá dentro da igreja, mas sim nesta igreja aqui que perambula por todos os lugares. Nós devemos fazer dos evangelhos o nosso lifestyle, porque quando nós nos tornamos isso, pouco a pouco nós vamos nos tornando o Senhor e calçando o evangelho da paz onde nós tivermos que entrar, o que nós tivermos que fazer, o trabalho que nós tivermos que desenvolver, o estudo que nós tivermos que fazer. Sempre vai gerar paz, não só para nós, mas para todos aqueles que estão à nossa volta. Às vezes, eu já vivi isso algum tempo atrás, antes de assumir a responsabilidade sobre mim, sobre várias coisas da minha vida. Então eu ficava assim, fulano é assim, ciclano é daquele jeito, que isso, que por causa daquilo, por isso que não melhora. Quando eu entendi, eu expandi a minha consciência e compreendi que eu tinha que chamar responsabilidade para mim e modificar algumas coisas para mim. E quando eu me transformei, quantas coisas se modificaram à minha volta? Por quê? Porque eu me calcei no evangelho da paz. E aí a paz começou a reinar no meu lar. A paz começou a reinar entre as pessoas do meu convívio. A paz começou a reinar no meu trabalho. Porque se você calça o evangelho da paz, nada, nem ninguém consegue interferir no seu equilíbrio. E isso não é 24 horas por dia. As coisas, elas acontecem dioturnamente. E é você compreender esse evangelho da paz, que é para onde você pode retornar quando você perder esse equilíbrio. Quando você tiver problemas acontecendo que precisa você procurar por soluções, você vai dar aquela descompensada, você vai ficar nervosa, você vai ficar triste, você vai se magoar, porque esses sentimentos estão aí, eles acontecem, eles existem, mas você vai saber retornar para a paz. E isso é muito bom. Aprender a fazer esse retorno para a paz é tudo de bom. É saúde para os vossos ossos, diz a palavra. Depois aqui, ó, calçou os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo, vamos lá, na nossa analogia de um soldado que tinha que estar com a sua armadura completa. O escudo da fé é uma parte muito importante. Por quê? Porque se vem um dardo, se vem uma seta para pegar na sua perna, na sua barriga, no seu coração, na sua cabeça, e você tem o escudo vai fazer o quê? Vai proteger. O dardo, a seta, vai bater no escudo e vai cair. Então, quanto mais você desenvolve a sua fé, quanto mais você acredita no poder de Deus sobre a sua vida, quanto mais você aprende a usar a armadura de Deus, que está aqui no 6 de Efésios, para sua própria proteção, a sua fé vai sendo acrescentada, o seu escudo vai ficando cada vez mais fortalecido. E olha os dias que nós estamos vivendo. Olha as condições, o caco que as pessoas se encontram. Então, se gratuitamente você pode se armar para você conseguir combater aí um bom combate que você levanta todos os dias, e você precisa sair para o mundo e vencer desafios, ultrapassar barreiras, se você tiver acrescido, sobretudo do escudo da fé, você pode ter certeza que você vai ser transportado para o lado de lá
das suas situações. E quando você vê, você já passou, você já venceu, somente porque você teve fé, porque você acreditou. E isso tudo depois do que nós falamos lá na abertura, que foi, vamos repetir aqui, para a gente já partir para o fechamento. Primeiro você vai cuidar do seu corpo biológico, você vai estar com a tua saúde material em dia, depois você vai cuidar das suas emoções, depois você vai cuidar dos seus esclarecimentos. Aí você vai estar com tudo isso trabalhando em uma sinergia gostosa, em uma sinergia de equilíbrio. E vestiu aqui das armaduras, fica muito mais leve para você conseguir caminhar, seguir aí no teu propósito, no seu objetivo e vencer as suas barreiras, ser transpassado por elas. E quando você menos se der por conta, nossa, já passei por aquilo. E outra, depois que você passar, você se tornou capacitada para ajudar outras pessoas a passarem. Que dos pilares do Senhor é isso. É as pessoas que vão se capacitando a ajudar as outras pessoas que ainda não têm essa capacitação a passar pelos mesmos processos. Ó, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então você vai pegar o capacete da salvação eu não lembro se é Isaías, que o Senhor fala que a salvação é individual. Então tá aqui, ó, tomai o capacete da salvação. A salvação quer dizer você aceitar o Senhor Jesus como teu único Salvador. E isso é uma coisa individual e intransferível. Por exemplo, não é porque você aceitou Jesus como teu Salvador que o seu esposo, o seu filho, a sua mãe, a sua tia vai ter o mesmo pensamento que você. Isso é uma coisa individual e intransferível, tá? É uma coisa pessoal, somente sua. E eu gosto sempre de frisar isso, justamente por causa das mulheres que muitas vezes aceitam aí Jesus, começa a fazer parte de um caminho, começa a trilhar aquele caminho e o marido não acompanha e a pessoa ou enfraquece e deixa pra lá, ou fica triste, ou acha que Deus não tá olhando por ela. Não. A salvação é individual e intransferível. É uma coisa que nós não fazemos em conjunto. É uma coisa que cada um tem que se alimentar, cada um tem que compreender e fazer por si. O Senhor é o amante dos relacionamentos, desse intercâmbio das pessoas se ajudando, das pessoas vencendo aí os seus desafios e depois ajudando outras pessoas a vencer os desafios delas. Mas tem um desafio que é único e particular seu. É intransferível. Tomai o capacete da salvação. É intransferível e isso diz respeito somente à sua pessoa, tá? A decisão precisa ser sua, querer ter essa peça, que é o capacete da salvação, para você estar com a armadura completa da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, quando você passa a fazer leituras, né, dos evangelhos, a leitura da Bíblia, você passa a ter fazendo analogia com o nosso soldado, você passa a ter uma espada na mão. O guerreiro com a espada, ele vai fazendo o quê? Ele vai cortando, desviando, limpando, e é isso que a palavra, quando a gente tem conhecimento da palavra, a gente vai fazendo. A gente vai se limpando, vai podando, vai cortando, vai eliminando, vai tirando todas as coisas, tanto da nossa frente, quanto de nós mesmos.
Então, que você tenha aí a espada da palavra, sempre afiada na sua boca, nos seus pensamentos, para quando alguém te falar alguma coisa, você ter argumento para continuar firme na sua fé, para continuar firme revestido nas suas armaduras. Como eu falei lá no comecinho da live, o conhecimento liberta. Você só adquire conhecimento buscando por ele. Então, mas eu não consigo, é tudo dificuldade que nós criamos. Leia um capítulo por dia, que quando você não perceber, você já passou pela Bíblia toda, já repassou e já está passando novamente por aqueles pontos de leitura. E nisso você vai ficando com a sua espada da palavra afiada para combater o bom combate e chegar até o fim da sua jornada. Entende? Hoje eu posso dizer que tem 23 anos que eu faço a leitura da Bíblia todos os dias. E quando eu não compreendo uma coisa que o Senhor, às vezes, por certo, muitas vezes eu percebi isso, Ele quer que eu entenda e eu não parei, refleti o suficiente, consegui entender, eu abro naquele lugar 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E você pensa que quando eu abro no mesmo lugar, eu pulo a leitura e falo, não, isso aqui eu já li ontem e tento abrir de novo? Não. Eu leio novamente e falo, Senhor, o que é que eu não estou compreendendo nesse ponto? O que é que o Senhor está querendo me ensinar nesse versículo, nesse capítulo? E tem algumas partes que são cruéis de você ler o capítulo inteiro quando você tira ele. Por exemplo, a analogia dos reis. Só que eu já tive grandes trabalhares no meu coração lendo as analogias dos reis. Eu consegui abrir a mente para entender as ancestralidades. Eu consegui abrir a minha mente para compreender coisas que nós vivemos e que faz parte da nossa mãe, da nossa avó, da nossa bisavó e até 10 ou 15 gerações atrás. Eu só pude compreender porque eu fiquei parada lendo ali aquela árvore genealógica dos reis, a árvore genealógica de Jesus, nome após nome, nome após nome. Eu tive vários esclarecimentos nestes momentos. Olha, para fechar, né? Orando em todo o tempo, quer dizer, a gente se revestiu de toda a armadura que eu falei aqui. Quem entrou um pouquinho depois, quiser assistir toda a live, depois vai ficar gravada, tá bom? E aí nós vamos fechar assim, ó, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quer dizer, a gente precisa perseverar e pedir, não só por nós, mas por todas as pessoas, por aquelas que nós amamos e até por aquelas que nós nem gostamos tanto, ok? E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Olha que maravilha o país em que nós vivemos. O Brasil é um país onde nós podemos usar as Escrituras, falar do Evangelho livremente. Nós somos respeitados, nós respeitamos as outras pessoas e isso é uma bem-aventurança, porque tem país que não pode ter isso daqui, ó, nem uma folhinha dessa daqui em casa. Tem país que você tem que tomar cuidado para você falar sobre os evangelhos, porque senão a sua cabeça é decepada. E nós aqui podemos ler o evangelho, conversar umas com as outras aqui e buscar a armadura de Deus. Eu posso falar para você, se revista da fé, se prepara, porque por mais que a gente queira dias bons, ainda virão dias difíceis também. E nós precisamos estar preparados, estar aqui, ó, preparados, calçados na preparação do Evangelho, como nós acabamos de ler, ok? Eu espero que eu possa ter te ajudado de alguma forma a você se revestir
Quando eu fui no culto de quinta-feira e foi lida essa palavra, eu falei, eu quero dividir essa palavra com as pessoas, porque às vezes uma frase, uma leitura ajuda uma pessoa a se revestir de fé e caminhar por mais uma semana, por mais um mês. E que essa semana que nós vamos entrar seja uma ótima semana. Que essa semana que nós vamos entrar, nós possamos estar revestidas da armadura de Deus. Eu espero que você tenha gostado. Nós levamos os exatos 60 minutos para fazer essa live. E eu quero pedir aqui, em nome de Jesus, que Ele abençoe a tua semana, abençoe a tua vida, como Ele tem abençoado a minha vida, como Ele tem me colocado entusiasmo de buscar o conhecimento, que o Senhor possa colocar o entusiasmo dentro de você, para que você também busque o conhecimento, para que a sua candeia se acenda, se ilumine, que Deus possa prosperar os seus caminhos, abrir as suas portas, que o Senhor possa te trazer boas novas de alegria, possa te trazer paz, luz, amor e entendimento. E é aquilo que eu falei lá no comecinho da nossa live. Nós estamos juntas e aqui tem vários profissionais com quem você pode procurar. São pessoas de qualidade, são pessoas que podem te ajudar de alguma forma com artesanatos, que tem aí aromaterapia para os seus momentos, terapeuta de adolescente, terapeuta de adulto, várias pessoas que podem te ajudar. Tem advogada, tem várias situações, várias pessoas que você pode. E quanto mais a gente conseguir formar uma comunidade que se apoia, melhor vai ser pra gente, tá bom? Beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau!